Vamos seguindo o conteúdo e a partir de agora a gente começa a falar sobre as alterações. A gente falou dos impactos, a gente falou dos efeitos, né, o efeito estufa como um deles. Agora a gente fala de o que está realmente sendo mudado, o que realmente está sendo modificado. Sobre o efeito estufa, a modificação é o aquecimento global. E agora, com os outros problemas ambientais, quais seriam essas mudanças? O que eu tenho necessariamente que está mudando no ambiente? O que está variando? O que está sofrendo a degradação necessariamente? Então, agora a gente vai ver qual local, qual organismo está necessariamente sofrendo, qual que está sofrendo os impactos aí de todos os eventos que a gente causa, seja ele ligado à emissão, seja ligado a desmatamento, seja ligado à perda de habitat. Então, todos esses eventos, eles causam um ponto específico, que é o evento aí de alteração do habitat. Então, a alteração do local onde um organismo vive, a alteração de onde aqueles grupos de organismos, aquelas populações, aquelas comunidades permanecem. Então, aqui a gente vai falar sobre a alteração desses momentos, desses locais. Só que para a gente começar, a gente vai ter que entender alguns conceitos bem básicos aí, como que eles funcionam. O primeiro deles aí, a biodiversidade, então seria o conjunto de indivíduos que eu tenho, certo? O conjunto de indivíduos que são diferentes, então meu conjunto de espécies, a riqueza de espécies que eu tenho na minha área e sua distribuição. Então a biodiversidade eu falo da variabilidade que eu tenho em termos de espécies viventes, em termos de organismos que eu tenho presente, do número de espécies, da quantidade de espécies. A gente tem os recursos renováveis, aqueles recursos que podem serem que eu posso trazer esses recursos novamente pela sua produção, então eu posso produzir esse recurso novamente, então ele é um recurso que eu consigo renovar, e os recursos não renováveis, em que eles são produzidos ou já foram produzidos e eu não consigo trazer esse recurso de volta. Então, se eu poluir esse recurso, se eu eliminar esse recurso, não tem o que a gente vai fazer, porque necessariamente não é um recurso que a gente constrói, a gente não faz esse recurso novamente. Conservação seria o nosso processo aí de manter algo da forma que está, né? Então, manter, conservar da forma que aquele ambiente, que aquela floresta, que aquele local, ele se encontra. Então, a gente vai tentar conservar essas áreas. A extinção é o processo em que eu tenho perda de função de uma espécie na área natural. Nem sempre é ela sendo eliminada totalmente. A gente tem um termo dentro da ecologia que se chama extinção ecológica. O que é isso? Todas as espécies elas têm um nicho. O que é o nicho? A função da espécie naquele ambiente. Ela age como predadora. Ela age como presa. Ela age como um recurso alimentar de uma espécie. Ela atua na cadeia trófica. Então, ela tem uma função, um nicho que ela desempenha. Quando ocorre de uma população, de uma espécie, o número de indivíduos dela ser tão baixo que a influência que ela tem de nicho é muito insignificante, a gente já considera que a espécie está extinta. Então, o nicho que ela desempenha já não é suficiente para causar alteração em um habitat, para conseguir controlar a população de presas, para conseguir impedir o desenvolvimento de predadores, enfim. Então, extinção ecológica já se trata de um evento de extinção. E uma extinção total seria a eliminação totalmente aí dos indivíduos em ambiente natural, talvez até em cativeiro. E aí a gente já não tem a espécie mais. Mas as espécies ameaçadas são aquelas que talvez elas ainda não estão em um processo de extinção, mas o habitat está em constante alteração. Então, o habitat está em constante prejuízo, em constante degradação. Então, a possibilidade dessa espécie entrar em uma extinção ecológica ou numa extinção total é algo iminente. Então, isso pode realmente acontecer. Então, essa espécie ainda está ameaçada. A gente vai ter os hotspots de biodiversidade, seriam os pontos onde eu tenho a maior biodiversidade do planeta. Então, os locais onde a diversidade é muito alta, eu tenho um número muito grande de espécies, uma riqueza de espécies muito grande. Então, são os pontos onde a biodiversidade ela é mais diversa, onde ela é mais rica, necessariamente. E, por último, as mudanças climáticas, né? As mudanças nas variações do clima, que podem trazer alguns prejuízos aí para todos esses eventos que a gente está vendo aqui. Então, variações nas condições climáticas que podem acarretar alguns problemas aí para a gente. Seguindo, a gente começa a ver que tem uma questãozinha nossa, deixa eu colocar uma ponteira aqui, tem uma questão nossa que causa grandes problemas para as populações, que é a questão do nosso crescimento populacional. Então, a quantidade de indivíduos que a gente tem da nossa população acaba
trazendo uma exploração cada vez maior. Então, quanto mais a nossa população cresce, mais emissões, mais eventos de degradação, mais busca por recursos não renováveis e por aí vai. E aí a gente percebe que o ambiente não consegue suportar esse crescimento. Então, quanto maior a minha população, maior a ameaça que a biodiversidade vai sofrer, justamente para conseguir manter essa população nesse ritmo insustentável que a gente tá vivendo aí. Quando a gente fala do crescimento populacional, o que a gente percebe? Quanto mais eu tenho alteração de hábitat, mais essas espécies começam a se movimentar. E às vezes elas se movimentam e reduzem em população. E aí eu tenho quedas na biodiversidade final, nessa riqueza das espécies em um momento final. Então, como as espécies estão migrando, estão saindo, nesse momento elas talvez não conseguem se reinstalar e acabam sendo eliminadas, a gente tem uma queda na riqueza de espécies, tem uma queda na biodiversidade. Quais seriam as causas para a gente perder essa biodiversidade? O que necessariamente muda no ambiente que causa o desaparecimento dos organismos, a morte do organismo, a migração desse organismo? Primeiro momento, alteração dos constituintes do solo. Então, o solo está modificado. Esse solo, normalmente, ele oferece recurso alimentar para várias espécies. Então, em termos de animais que ele abrigam, que são presas para outros, em pontos de nidificação que ele fornece, em nutrientes que ele fornece para os grupos de plantas. Então, a alteração na constituição do solo, bem óbvio aí que os animais e plantas que estão diretamente associados vão sofrer em termos aí de queda de biodiversidade. A poluição, em um primeiro momento, pela a liberação, pelo descarte, pela emissão de substâncias químicas aí, que podem ser toxinas diretas das nossas espécies. Então, é bem óbvio aí que seria um golpe, né, direto nas populações. Seria um ataque direto em como que as populações estão agindo, nos nichos, nas cadeias tróficas e por aí vai. Lembram lá atrás de bioacumulação e biomagnificação? Então, a gente percebe aí que esses químicos começam a se acumular e trazer prejuízo para as espécies, podendo levar aí a extinção de vários grupos ou ameaçar vários grupos em termos de processo de extinção. Isso daqui é um probleminha, olha. Estou causando alteração do ambiente e as espécies tendem a migrar. Então, elas tendem a se movimentar. Elas podem se movimentar para uma área que elas nunca ocuparam e para uma área que elas não estão acostumadas nessa área. Talvez ela chegue nessa área e essa área tem um recurso para ela, que bom, então ela se instala. Só que no momento em que ela se instala, ela começa a interagir com as outras espécies. Se as outras espécies não conhecem essa que chegou, não vão conseguir competir com ela, não vão conseguir buscar recurso mais fácil do que ela, porque ela chega ali nova, ela não tem um predador para ela, não tem doenças que atingem ela, então ela está super bem, chegou em um local novo. Então, a introdução desses organismos podem impedir o desenvolvimento daqueles que já vivem ali, dos nativos. Então, a introdução de espécies exóticas, a migração de espécies aí, pode intensificar a ação dessa que chega e prejudicar os comportamentos da espécie que já vive ali. Então, isso é mais um problema aí para a gente. E a própria exploração de recurso, né? Então, quando a gente explora o recurso aí de uma forma em demasia, que é justamente para suprir as nossas necessidades extremas, porque não são só as nossas necessidades de vida, mas são as nossas necessidades em termos de consumo, em termos de comercialização. E aí sim, essas necessidades acabam sendo supridas, mas o ambiente paga a conta. Né? O ambiente é o que vai acabar sofrendo aí, doando de uma forma completamente a contragosto, mas doando esses recursos que acabam sendo explorados aí. Seguindo, aqui a gente tem uma representação de alguns eventos que estão acontecendo. Olha a quantidade de itens que a gente tem nessa imagem. Nessa imagem aqui a gente tem avanço da pecuária, então a gente percebe uma área de pastagem, a gente percebe que já existe movimentação nessa área, então seja do próprio gado, ou seja dos trabalhadores que estão nessa área. A gente já percebe que eu tenho um corpo d'água, que próximo eu tenho uma área totalmente exposta, então a possibilidade de estar ocorrendo assoreamento, de estar ocorrendo eutrofização nessa área, nesse corpo d'água aqui, é muito evidente. Então é muito comum isso estar acontecendo nessa área. A gente está realizando o processo de queimada, a gente vê uma expansão aí da área de pasto. Perceba uma coisa, que a vegetação ela é diferente daqui para cá. Olha, dessa linha para trás, para cá, eu tenho uma vegetação.
dessa linha para lá, a vegetação é outra. O que está acontecendo? É muito comum em áreas de pastagem, áreas próximas à pastagem, eu ter isso daqui, a abertura da cerca para o gado avançar. Ou eu tenho eventos de queimada para eliminar boa parte das plantas e libero o gado para o pisoteio. Então eu consigo aí diminuir a densidade das plantas próximas talvez dessa floresta que a gente tinha aqui e essa área se torna uma pastagem a curto prazo. Né? Então rapidamente eu tenho mais uma pastagem aí. Então é um evento que é comum. Então percebam a quantidade de espécies que viviam aqui nessa área que está queimando aí, a quantidade de espécies que teve que sair daí, que migrou. A ave não ficou nenhuma e todas elas se movimentaram ou morreram. Então eu tenho aí grupos de aves que necessariamente desapareceram dessa área. Grandes mamíferos se foram, talvez os pequenos entraram em tocas, muitas vezes morrem asfixiados pelo CO2 da combustão. Então, fica difícil das espécies permanecerem. Tem um banco de sementes que vai ficar nesse solo, né, um conjunto de sementes que pode ter rebrota, né, pode crescer novamente. Só que com o pisoteio do gado e a presença do gado, isso não vai acontecer. Essas novas plantas, né, elas não vão conseguir emergir e quem vai dominar vai ser a pastagem que acaba avançando aí para dentro da floresta, para dentro da área natural. Seguindo aí. Opa, consegue isso. Então, as mudanças climáticas vão direcionar as suas consequências diretamente aí com a biodiversidade. Né? Então, isso é algo que a gente não vai conseguir mais separar. A nossa atividade, ela muda a nossa atmosfera influencia aí na forma que o nosso clima se comporta, na forma que o clima ele está estabelecido aí para a gente. Como a gente está a todo momento utilizando da queima de combustível fóssil e do crescimento da pecuária, a gente tem o aumento do dióxido de carbono, lembra 60%? A gente tem o aumento do metano, lembra 15% a 20%? Então a gente tem um aumento desses gases aí diretamente ligados com o efeito estufa que ocorre na atmosfera. Então, não tem o que fazer, né? A gente está tendo um ataque direto aí para as populações e a gente tem uma mudança que vai causar grandes transtornos aí em termos de mudança climática. Seguindo, aqui a gente tem uma representação bem básica de uma alteração ambiental que acontece e que a gente não sabe o que está ocorrendo. Então, a gente tem muito descarte de lixo, a gente tem muita liberação de lixo nos oceanos. Então, existem navios que carregam lixo para descartar no oceano. Então, o descarte é feito no oceano. Então, países que lotam navios de lixo para descartar no oceano necessariamente. Então, as espécies acabam sofrendo aí. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tartaruga, ela está totalmente dominada por uma rede. Então, essa rede talvez foi descartada, essa rede saiu de algum navio pesqueiro, essa rede foi junto com o lixo e por aí vai. A chance desse animal conseguir sair disso e seguir sua vida é pequena, é bem pequena. Então, naturalmente, sozinho, ele não vai conseguir fazer isso. Esse teve sorte, né? Alguém encontrou, fotografou, então tem a liberação dele. Mas espécies que não têm contato com o ser humano e que a gente não está lá para socorrer, esses indivíduos, eles acabam sendo necessariamente exterminados aí, né? Então, eles não conseguem manter as suas atividades. Então, garrafas PET, latinhas de refrigerante. Então, tudo isso, os animais que estão na água não sabem da presença daquilo. Sacola plástica, então, tartaruga confunde sacola plástica com água viva. Então, aquela sacolinha que está ali na água, para a tartaruga, não tem muita diferença de uma água viva. Então, para esse animal ir lá e comer e levar esse acúmulo de plástico para o intestino, aquilo para todo o sistema digestório do indivíduo, acaba morrendo. Não tem controle, a gente não consegue controlar. A gente não consegue saber exatamente onde esse material está, né? Se foi descartado no oceano, isso vai conseguir migrar, vai se movimentar por toda a extensão do oceano. Então, todas as espécies acabam sendo atingidas aí. Então, animais que surgem mortos no litoral, as chances de estarem ligados com eventos de poluição, com descarte inadequado de lixo é muito grande. Então, é muito comum esses eventos acontecerem. Seguindo aí, ocorrem alguns errinhos em termos de que podem trazer alguns conceitos mais complicadinhos aí para a gente, atrapalhar um pouco a forma como a gente vê. Primeira coisa, quando a gente olha as taxas de extinção e acha que as espécies não estão morrendo necessariamente.
quando a gente olha o número de indivíduos que entram em extinção, as percentagens da espécie extinta, a gente acaba esquecendo que alguém está desaparecendo, né? As espécies estão desaparecendo. Então a gente não pode ter esse erro de achar, a letalidade de algo é 2,5%, algo é letal 2%. Para aquele 2%, isso é muita coisa. E para uma biodiversidade que é muito rica, 2% significa uma população gigantesca. Então não dá para a gente ignorar, a gente causar esse erro aí de uma forma tão brusca e tão feia, né? Errar dessa forma. Algumas pessoas acham necessariamente que a extinção não é algo tão importante, que ela não vai afetar a pessoa diretamente, que ela não vai afetar aquele grupo de pessoas diretamente, mas a gente tem que pensar que as espécies elas estão aqui por algum motivo, né? E esse motivo seria as interações. Então, quando a gente elimina uma espécie que talvez não tenha relação com a gente, a chance dela ter relação com outras espécies que se relacionam com a gente é muito grande. Então, aí a gente, lembra do equilíbrio? A gente quebra todo aquele equilíbrio e a gente vai sofrer essas consequências em algum momento. O nosso impacto aí, ela fez com que as taxas de extinções subissem de uma forma muito brusca. Então, a gente aumentou muito as taxas de extinções com as nossas atividades, com a nossa ação no ambiente. Então, a gente acabou intensificando os eventos de extinção e, às vezes, até acelerando, né? Então, espécies que nem estavam com a menor possibilidade de serem ameaçadas, a gente foi lá e colocou ela no ranking de espécies ameaçadas. Talvez já jogamos várias aí para o processo de extinção, sem saber que a gente estava fazendo isso. Seguindo, aqui tem uma imagem que representa para a gente ao longo do tempo, e a gente está falando aqui só até 2010, hein? Então, 2010, imagina agora como que a gente deve ter esse processo. Aqui a gente tem a representação do número de espécies aí que entraram em processos de extinção ou em ameaças de extinção. Se a gente for olhar, até 1900, em 1900 já tinha um processo de extinção muito grande aí, que a gente já usava o habitat muito bem, mas de uma maneira ruim. Mas a gente percebe que não é tão grande esse processo. Olha o que a gente teve de 1900 em diante. Olha o salto que a gente tem em termos de número de espécies. Então, a quantidade de espécies que foram extintas nesse período. Então, um número muito grande e de espécies que foram muito mais atingidas. Grupos de peixes, grupos de anfíbios, grupos de répteis. Então, organismos que são mais dependentes do ambiente. Organismos que sofrem com variações climáticas. Organismos que são muito influenciáveis pela ação climática. Então, eles foram os grupos que mais sofreram, os grupos que mais foram impactados aí com todos os processos, com todos os eventos aí de alteração de clima, de alteração de habitat. O que a gente pode entender? Uma única pessoa, ela pode trazer várias consequências aí para a biodiversidade de uma certa forma. Primeiramente, que a perda da biodiversidade aí, ela só é considerada um problema, né, quando eu tenho uma extinção em massa, né, grande, uma escala muito grande, uma redução muito grande da espécie, uma ameaça muito grande para a espécie. Mas uma exploração individual, talvez, de animais como pet, por aí vai, a gente já tem uma exploração muito grande. Então, a compra de animais pelo tráfico de animais para pet, para viverem aí de forma domesticada e por aí vai. Então a gente já percebe que é um problema. Então, já nesse primeiro momento, a gente já tem aí uma ação individual, né? Uma ação de uma única pessoa já pode influenciar, sim, nos aspectos da extinção. E, por último aí, se a gente conseguisse achar uma maneira e se a gente se empenhasse realmente a trabalhar em prol da biodiversidade, a gente tentar impedir os eventos que causam esses problemas, a gente poderia ter uma redução muito grande, uma redução em escala global. Lembra lá da Agenda 21? Então, o nosso processo aí de agir local, de pensar global e agir local. Então, se a gente age localmente, se a gente age individualmente, a possibilidade da nossa influência ocorrer a nível mundial é muito grande. Certinho? Até a próxima aula.